nada soy. Toma uma foto desse versículo e ponga isso na nevera. Se eu hablo em línguas, se eu tenho capacidades teológicas, se eu tenho dones, se tenho dinheiro, hasta dinheiro, influência na sociedade, e não tenho amor, diz a palavra, nada sou. E é a razão, meus amados irmãos, que devemos que compreender que o conhecimento sem amor pode causar alguns danos, como por exemplo, pode causar orgulho espiritual na vida. Há pessoas que sofrem de orgulho espiritual. Sou mais cristiano, oro mais, ajunei mais, tenho mais poder. Orgulho espiritual. A Bíblia nos chama a humildade, como Pablo disse, Santiago disse, capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, não os hagais maestro muitos de vosotros, sabendo que receberemos maior condenação. Seamos humildes. Aunque conozcamos, aunque tengamos toda a ciência, todo o conhecimento, seamos humildes. O segundo peligro é que pode causar desprezo hacia os mais débiles na fé. Romanos capítulo 14 diz: el que come, não menospreze al que não come. Ou seja, se você não come carne, não come picanha, não me juzgue, ok? Não juzgue o pastor Mick que come, diz a palavra, porque Deus lhe ha recebido. Ou seja, coma comigo, verdade? Conflitos, pleitos, divisões são causados no meio da igreja quando não ajustamos nossa vida a amar as pessoas como elas são. Por exemplo, temos pessoas aqui na igreja que não vêm de lugares muito sofisticados, que vivem apenas em shelter. E muitas vezes nos alejamos das pessoas. Não queremos abraçá-los. Porque não huele a mesma fragrância de tu coleção. Me entende? Nos alejamos. Não saludamos. E somos capazes de levantar nossas manos e dizer: Senhor, eu te adoro. Se rechaçamos a pessoa que está a la par. Essa é a palavra de Deus. Pablo escreve a Timoteu, capítulo 6, versículo 4. Está envanecido, nada sabe, Pablo disse. E delira acerca de questões e contendas de palavras, de las quais nascem envidias, pleitos, blasfêmias e malas sospechas. Pablo está falando a uma igreja, a um povo que conhecia de Deus, pero estava envanecido com o conhecimento, pero não sabia de sua responsabilidade em amar a la outra pessoa. Não olvidemos, meus amados irmãos, que aquele conhecimento nos hincha, nos envanece, nos ensoberbece, pero o amor nos edifica. E o amor traz o Espírito Santo à vida da igreja. Amemos-nos uns aos outros. A segunda enseñança que Pablo nos mostra, e essa está no versículo de 8 a 12, é que nossa liberdade em Cristo Jesus, e o que entendemos como liberdade, não deve fazer tropeçar a los mais débiles que nós outros. Se você crê que a maneira como você se porta vai fazer tropeçar seu irmão, sua irmã, cambie sua maneira de portar-se. Irmã, se sua falda está muito corta, não ajuda os irmãos. Estamos falando em sério. Há homens que vêm a mim e dizem: pastor, ajuda-me. Porque a irmã vem para adelante com uma faldita, cortica.
apresentando o que não deve, e escandalizando, e fazendo com que ele mais débil peque. Por que digo mais débil? A mim não me disse nada. Tenho uma mulher bonita e maravilhosa, e não me hace falta. Pero há pessoas que são mais débiles e necessitam que tu te porte melhor. Os homens também, ok? Cuidado com esses pantalones muito apretaditos, ok? Já tu sabe. Depois hablamos. Temos que compreender, meus amados hermanos, que o que para nós outros pode ser lícito, para outros pode ser motivo de tropeço e confusão. Há coisas que para mim não me dizem nada. Havia um irmão aqui na alabança com um gorro assim. Um irmão vindo a mim e me disse: pastor, não me gusta. Porque tropeça a irmã, não a mim. A mim não me disse nada. Tu pode pôr 2 gorros, um para trás, um para lá, não me disse nada. Pero para a irmã é problema. Eu fui a irmã e disse: irmã, vem cá. Tu tem pelo? Oh, sim, pastor, mostra-me. E era peludo, bonito, não está aqui mais. Era peludo, bonito e todo. Eu disse: mãe, eu não tenho nada a ver com tu gorro, nada, está bonito e todo, pero há pessoas que não lhe gustam. Então, para alguns irmãos é tropeço. Te importarias a não ministrar alabança sem ele? Eu disse: não, pastor, para mim está bem, eu não quito. Se é tropeço a minha irmã, eu não quito. Tu me entendes? Pero temos que ensinar a la gente a respeitar também as diferenças. As diferenças. Porque a gente dizia que pastor Mick não tinha cara de pastor? Porque eu era diferente das pessoas. Me vestia diferente, pero meu comportamento não estava atrelado à roupa e aos tênis que eu tinha em meus pés. Meu comportamento era meu testemunho delante do Senhor e a maneira como eu buscava de Deus para trazer ao povo a palavra do Senhor. E você pergunta: e por que usa um saco assim? Ele diz: porque me gusta hoje. Depois dos 29 cambiamos, não? E na vida cristiana moderna há muitos temas em los quais se manifesta a liberdade cristiana na vida da igreja. Já acabei de mencionar como forma de vestir, entretenimento, comida, música, e devemos examinar o que hacemos, meus amados irmãos, porque disse Pablo também em Coríntios, de que tudo me é lícito. Que mais? Nem todo? E nem todo edifica. Ok? Temos que ver o que edifica e o que não edifica. O cristianismo não é uma lista de proibições. Eu não quero ser cristiano porque os cristianos não podem ser isso, não podem ser aquilo. Não existe. Venga para Jesus e você vai ver que é muito chévere. Hacemos de todo e não pecamos. Verdade? Venga para Jesus e verá que não somos pessoas quadradas, indecentes. Somos pessoas que usamos a liberdade cristiana para edificar e para adorar a nosso Deus. Sabe que há um freno que Deus ha deixado em nossa vida? Sabe como se chama o freno? Mi prójimo. Esse é meu freno. Porque eu posso fazer de todo hasta que meu prójimo não se escandalize. Quando ele se escandaliza, aí está o freno que Deus deixou em minha vida. Mateus capítulo 18, versículo 6. Qualquer que haga tropeçar alguno destes pequenos que creem em mim, melhor que fuera que se lhe colgasse al cuello uma piedra de molino de asno e que se lhe hundisse no profundo del mar. Que fuerte, não? Se minha vida te hace tropeçar,
A palavra está dizendo melhor. Isso foi Jesus quem disse, não foi eu. Melhor lhe fuera que se tirara el mar do que hacer tropeçar uno de los pequeños, unos de los débiles en la fe. Isso nos leva a la terceira enseñanza, que es: el amor se demuestra quando somos capazes de renunciar nuestro derecho. ¿Qué es renuncia de derecho? ¿Qué es renuncia de derecho? Mi derecho começa quando el tuyo termina. E quando el tuyo termina, el mío começa. Assim está bem, não? Se entendemos assim, os coríntios tinham descuido porque ignorava o conhecimento. Hoje, no capítulo 7, diz que os coríntios tinham descuido por los que ignoravam este conhecimento em específico. Agora Pablo apelará um pouco mais a la parte emotiva da vida da igreja e lhes disse que eles não estavam pensando em los demás. Mi derecho, lo que eu quero, lo que eu puedo fazer, lo que eu não puedo fazer. Sabe que nem todos tinham na igreja de Corinto a mesma capacidade ou compreensão ou a mesma estrutura espiritual, e isto é algo que deveriam considerar. Ou seja, os cristianos mais maduros devem considerar aqueles que estão começando em la fé em Cristo Jesus. E Pablo disse: por lo qual se la comida, versículo 13, se la comida lhes é a mim, hermano, ocasião de cair, não comerei carne jamais. Isso Pablo, não eu. Para não poner tropeço a minha irmã. Pablo está dizendo isso. Se minha irmã não tropeça porque eu como carne, eu paro de comer. Eu paro de comer. Para que meu irmão não seja, para que eu não seja motivo de tropeço a minha irmã. Sabe que a conclusão de Pablo a esse tema é uma conclusão um pouco radical. Eu vejo um pouco radical. Prefere deixar de fazer algo totalmente lícito com tal de não danhar a vida de uma pessoa. Isso é um sacrifício de madurez. É o que está sendo Pablo. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 16, disse: en esto hemos conocido el amor, em que Ele puso sua vida por nosotros, também nosotros devemos poner nuestras vidas por los hermanos. Quando você lê este versículo, o que pensa? Pablo não está falando solamente de vida ou morte. Juan não está falando solamente de vida ou morte. Está falando de sacrifício por meu irmão. Sacrificar-me por meu irmão. Dar um passo a mais para bendecir a minha irmã. Eu sei que o pastor Samuel já falou aqui um sermão completo sobre perdão. Pero devemos aplicar o perdão como a essência do amor divino em la vida da igreja. Hermanos, há pessoas aqui que não se hablam. Que não se hablam. Que se odiam entre si. E levantamos as manos delante do Senhor e cantamos alabança a nosso Deus e estamos divididos entre nós outros. Pablo está falando sobre temas que é muito mais que abster-se. Pablo está falando que se não há um conhecimento divino para amar é suficiente. Só falta dizer, Pablo, não se vista que não vá. É uma lição muito poderosa para todo crente maduro, de que amar é abster-se de meus próprios desejos. Não me gusta, pero te amo. Não me gusta como haces, pero te amo. Eu tenho a capacidade de dizer-te que tu comportamento me desgusta, pero eu te amo em Cristo Jesus.
E porque te amo, eu tenho que aceitar-te, tenho que besar-te, tenho que abraçar-te e tenho que dominar minha própria vida para viver a vida de Cristo nesse lugar. Mensaje sencillo de la palabra del Señor. Pablo dice que la libertad cristiana, limitada por el amor, produce vida completa en Cristo Jesús. Produce vida completa. E disse: mirad que esta liberdade vuestra não venga a ser tropeçadero. Ah, eu hago o que quero, eu digo o que quero. Há coisas que não se diz. Você pensa, mas não diz. Eu hago o que me dá a gana. Não. Haz o que Jesus te manda ser. Porque no momento que pare tu direito, começa o direito de tu irmão. Lição prática da Bíblia. E qual é a enseñança teológica de Pablo nesse capítulo? E aqui está o coração do capítulo 8. É que se eres livre em Cristo Jesus, essa liberdade não é absoluta sem amor. Há que amar para que seja absoluta. E que o amor limita voluntariamente a liberdade por el bien del otro. Lo que dije, há stop, há freno para el bien del otro. El hermano que está a la par é o freno de Deus para que tu vida seja completa em Cristo Jesus. E Pablo traz ideias radicais, como por exemplo, el pecado não é só lo que haces, sino as ações de tu vida que afetam outras pessoas. Talvez não estou pecando com ações, mas meu comportamento afeta meu irmão, de maneira que meu irmão está pecando, afetado por meu comportamento. Como tus ações afetam a vida de outra pessoa? E Pablo habla por último del ejemplo supremo de la renúncia. O que acabamos de dizer. Se a comida lhe é ocasião de cair a meu irmão, Pablo disse no versículo 13: eu não vou comer esta comida. Qual é a enseñança teológica de Pablo? Pablo leva um argumento ao extremo. E tenho uma pergunta: estás disposta a renunciar permanentemente a um direito legítimo por el bem de tu irmão? Eu digo legítimo porque tu tens esse direito, mas deveria renunciá-lo para que tu irmão tenha benefício espiritual através de Cristo Jesus. O amor cristiano implica em sacrifício real, não teórico, real. E quero concluir, quando venham os músicos todos para cá, com 3 verdades fundamentais que saquei desse capítulo 8 de Pablo aos Coríntios. Primeira verdade: o conhecimento sem amor é um peligro. Não importa quanto tu sabes, não importa quantos títulos tu tienes, a teologia que tu tienes deve produzir humildade, não arrogância espiritual, para que respondas uma pergunta ao Senhor nesta tarde. Há áreas em minha vida onde necessito actuar com mais amor. Há pessoas que necessito amar ao invés de juzgá-las. Segunda verdade: a liberdade cristiana está subordinada ao amor. Tu puedes hacer, pero si amas, el amor viene primeiro e depois a liberdade para hacer o que tem que fazer. Não todo lo permitido é conveniente.
E a gente tem uma pergunta: será que eu usado minha liberdade sem pensar em meu irmão? Sem pensar em outros? Irmãos, a palavra nos desafia a considerar como nossas ações afetam a los demás, a outras pessoas. E nos desafia a priorizar o bem-estar de outras pessoas ao invés de meu próprio bem-estar. Terceira verdade: o prójimo, a pessoa que está a la par, a pessoa com quem eu congrego, a pessoa com quem eu trabalho, e no trabalho, com quem eu vivo na casa, essa pessoa deve ser mais importante que meus próprios direitos. Estou disposto a renunciar meus direitos para que a pessoa que está a la par seja edificada. E sabe o que veio aqui em Pablo, escrevendo aos Coríntios? Pablo basicamente nos está ensinando de que a cruz de Cristo, quando habla do conhecimento de Deus, que a cruz de Cristo redefine nossas prioridades. Lo que é prioridade, lo que eu entendo como prioridade, a cruz redefine e enquadra minha vida em um propósito divino. A mensagem central desse capítulo é: o amor deve guiar nossa liberdade. E não se trata solo de lo que puedo hacer, sino de lo que edifica a los demás. Você se acorda de alguém hoje que você tem que fazer contas e ajustar sua vida com alguém? Se acorda de uma pessoa, pelo menos, com quem necessita fazer acordos, perdonar, hablar. Aunque seja uma pessoa, haga isso hoje para a glória do Senhor e para que venga o avivamento que estamos esperando, para que o mundo conozca de Jesus. A oração de Jesus no capítulo 17 de Juan foi sencilla, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando o mundo vai crer? Quando a igreja esteja unida, quando haja unidade completa na vida da igreja. Amémonos uns a los outros. Amém? Glória a Jesus. Eu não sei, eu sei que muitos querem ir porque a Bichuela está cozinhando e todo, pero eu quero fazer solamente uma pergunta. Há alguém aqui nesta tarde que nunca hizo um encontro personal com Jesus, uma decisão a encontrar-se personalmente com Jesus, a servi-lo, a adorá-lo? E hoje mensagem que é uma mensagem propriamente para a casa. Tu entendes que Deus também tem um propósito com tua vida. Amém? E diz: eu quero sim, pastor, quero entregar minha vida a Jesus e quero servi-lo e quero amá-lo, para que esses princípios entrem em minha vida e eu o receba como Senhor e Salvador absoluto de tua vida. Há alguém aqui? Aonde está? Dá uma señal assim, levanta a mão. Quero orar por ti. Em nome de Jesus. Há alguém que disse: eu entrego minha vida a Jesus. Uma pessoa. Aqui à esquerda, a mão esquerda. Há alguém. E no centro, há alguém. A mão direita, há alguém que disse: eu entrego minha vida a Jesus. E no balcão, uma pessoa que disse: eu entrego minha vida a Jesus. Hoje mesmo. Porque necessito que Deus haga um câmbio radical em minha vida. Há alguém aqui? Hoje eu entendo que todos aqui já estamos bajo o propósito
e entendemos o plano de salvação. Já entregamos a vida a Jesus um dia, amém? Glórias a Jesus. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Ponta de pé e adoremos ao Senhor.